Muito boa noite, meus irmãos. Gostaria de saudá-los na graça e na paz de Jesus, amém? Se você está feliz com Jesus, você pode dizer um glória a Deus? O Senhor é bom e a manifestação da sua bondade é o fato de estarmos aqui nessa noite. Diante de tantos cenários negativos, positivos, aprove ao Senhor que completássemos mais um domingo e estivéssemos na sua casa para adorar o seu santo nome, para ouvir a sua bendita palavra e para sairmos daqui impactados, fortalecidos pela revelação do Espírito Santo de Deus a nós nessa noite. Quero agradecer o privilégio de estar aqui com os irmãos nessa igreja que tanto amamos, né? Onde nós fomos tanto abençoados, tanto eu quanto a minha família. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. Alguns não estavam aqui de manhã, e então por isso faço novamente meus agradecimentos nesse sentido. E reitero aqui minha gratidão ao pastor Volmar, diretoria da igreja, na pessoa ali do Juliano, e a todos que têm nos tratado, nos recebido com tanto carinho nesse tempo que nós estamos aqui em Aracruz, né? Eu sou o pastor André Oliveira, talvez você não me conheça. Estive aqui na igreja, servindo aqui junto dos irmãos durante o período de 2021, 2022, na verdade da transição de 2021 para 2022, também um pedaço do ano de 2023, e desde então a Pibara passou a morar no nosso coração. E é muito bom estarmos aqui. Trago um beijo da minha esposa, Raquel, dos meus filhos, Martim e Maria Luísa, e também da nossa igreja lá no Rio, Igreja Batista do Rio da Prata, que manda um grande abraço para os irmãos aqui de Aracruz. Bom, muito bem, feitas as protocolares saudações, irmão Fabinho. Vamos à leitura da Escritura. Se você puder abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. E nessa noite, certamente, Deus tem algo a falar ao nosso coração. Então, se você tem um exemplar da Sagrada Escritura, por favor, abra-o no segundo livro de Samuel, capítulo 9, leremos os versículos de 1 a 13. Caso você não tenha, ou haja alguém perto de você sem o exemplar da Bíblia Sagrada, compartilhe a sua Bíblia com ele. Eu sei que o texto vai ser projetado aqui, mas é muito bom a gente ter contato com o texto bíblico, né? Ter contato com a palavra de Deus que nos é disponível. E assim diz a Sagrada Escritura. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por sua bendita e santa palavra. Te louvamos, ó Pai, porque graças ao Senhor nós temos a liberdade de pregá-la e compartilhá-la no nosso país.
E agora, Senhor, te pedimos, em especial, que essa palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração e conduza-nos à compreensão da dimensão da Tua maravilhosa graça. Que nessa noite, Senhor, cada um de nós, independente da nossa história de vida, independente da nossa condição, possamos nos sentir convidados ao banquete na mesa do Rei. É o que nós oramos no nome de Jesus e o povo de Deus diz: amém. Amados irmãos, esse texto é um texto extraordinário. Eu, particularmente, gosto muito das narrativas do Antigo Testamento. O texto narrativo é interessante porque o texto narrativo conta a história de gente como a gente, de gente com as suas mazelas e dificuldades, assim como você, assim como eu, de gente que tem os seus problemas e ainda assim Deus se relaciona, Deus transforma a vida, Deus converte cenários desafiadores em cenários de prosperidade. Gente que tem pecado, gente que tem problema, gente que tem doença, gente que tem experiência de luto na família, gente que sofre, gente que vive a vida assim como você, assim como eu, gente que parece com a gente. Textos narrativos, particularmente, sempre tocam o meu coração, porque muitas vezes me coloco no lugar, me coloco exatamente na condição daquela pessoa. E como esse texto não é diferente. Hoje nós mergulharemos em uma das narrativas mais ricas e mais ternas, mais carinhosas, na minha humilde opinião, do Antigo Testamento. Porque essa não é a história apenas sobre um certo homem que tinha uma deficiência física, que o texto bíblico, de acordo com o costume do seu tempo, vai chamá-lo de aleijado. Esse não é um texto que fale apenas sobre a bondade de um rei, como um rei presente em narrativas e histórias da cultura. Mas é um texto que fala muito mais do que isso. É um texto que é uma ilustração viva da graça restauradora de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Refletir na história de Mefibosete é refletir sobre a nossa própria história. É refletir sobre a graça de Deus sobre nós. E o texto traz para a gente alguns personagens que entendo serem importantes de serem contextualizados para uma devida compreensão do texto e da carga teológica presente nessa narrativa. O primeiro dos personagens você já conhece, é o rei Davi. Davi, rei de Israel. Aquele da musiquinha, né? Eu danço como o rei Davi, lembra? Você cantava na escola bíblica, né? Ou na EBF, Escola Bíblica de Férias, ou nós cantamos ainda com as nossas crianças, eu pulo, eu danço como o rei Davi. Será que o rei Davi pulava e dançava? Não sei, mas o que eu sei é que nós cantamos a canção. Davi está no auge do seu reinado, do seu poder. Davi desfruta de paz. Davi vive um momento de tranquilidade com o reino estabelecido. Os seus inimigos estavam, como diz a literatura bíblica, de certa forma, como o estrado dos seus pés. Os inimigos de Davi haviam sido, neste momento, derrotados por seu poder e pela bondade de Deus através da sua vida. Davi representa um tipo, uma imagem, uma perspectiva imagética. Representa da realeza terrena de Israel. E, teologicamente, Davi tipifica o próprio Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um rei que poderia demonstrar poder. Um rei que poderia demonstrar a força do seu governo, mas um rei que escolhe demonstrar graça e misericórdia. Lembro-me de um traço da cultura pop. Talvez você já tenha visto esse filme, que eu particularmente gosto muito, Gladiador. Gladiador, o primeiro, com Russell Crowe. Uma outra cena muito interessante. O imperador romano é Cômodos. Em um determinado momento, Cômodos irá executar o nosso querido Russell Crowe ali, outrora general romano, que agora era escravo, era um gladiador. E alguém chega para Cômodos e fala assim, ao invés de demonstrar o seu poder, por que você não demonstra a sua piedade? E apelando para uma vaidade do coração daquele monarca cruel, ele fala, tudo bem, eu não vou matá-lo porque eu sou piedoso. Mas não é esse tipo de piedade que Jesus e Davi, neste contexto, demonstram, porque essa é uma piedade vazia, produto dos lábios. Mas neste contexto, a piedade que é demonstrada é uma piedade que é fruto do caráter, produto do coração. Uma piedade que é manifestação inequívoca
da graça e do amor incondicional de Deus para com aquele homem, para com Mefibosete. Há outros personagens na narrativa que indiretamente são mencionados. Nós podemos citar dois: Saul e Jonatas. Saul, rei de Israel, o rei antecessor a Davi. O primeiro rei de Israel, um rei cujo reinado foi tirado das suas mãos devido à sua desobediência. Um rei que foi rejeitado para que Deus colocasse um outro rei que, segundo as palavras do próprio Deus, era um rei conforme o seu coração. E o outro personagem, Jonatas, era o príncipe de Israel, o filho de Saul e um grande amigo de Davi. Talvez o melhor amigo de Davi. E essa amizade manifesta no texto bíblico como uma grande aliança de amor e lealdade. E para que você compreenda isso melhor, eu quero convidar você a acompanhar comigo um outro texto. Nós já voltaremos para 2 Samuel, mas se você puder abrir em 1 Samuel, capítulo 20, versículos de 14 a 17. E aqui entenderemos um pouco sobre a relação de Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 14, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Pedido de Jonatas a Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é festa de lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a cadeira que você estará vazia. E aqui o texto segue. Na verdade, a leitura precisa seria até o versículo 17, não necessariamente até o versículo 18. Contudo, nesse texto demonstra para nós o pacto de lealdade de Davi e Jonatas. Um pacto que no frigir dos ovos, rei morto, rei posto. Talvez para a maioria de nós um pacto que não seria lembrado. Um pacto que seria esquecido, afinal, Jonatas não existe mais, Saul não existe mais. O único que sobrou é um homem rejeitado, morando no fim do mundo. Um homem com uma deficiência física, um homem que não tem dignidade nenhuma aos olhos de Israel daquele tempo. Por que cumprir este pacto? O que Davi faz agora, meus irmãos, ao contrário do que talvez para nós pareça, não é um ato de caridade, mas o que Davi faz é o cumprimento de uma aliança. Esse texto nos ensina que, uma vez aliançados, nós não devemos romper a aliança, porque esse é o padrão de Deus para nós. Afinal, a aliança que temos em Cristo Jesus não pode ser rompida por absolutamente nada, ninguém. Uma vez que, quando estamos nas mãos de Jesus, absolutamente ninguém pode nos arrebatar das suas poderosas mãos. Uma vez que, quando o sangue de Cristo é vertido sobre a nossa vida, não há inferno, diabo, morte, demônio, pecado que possa nos impedir de experimentarmos a graça redentora de Deus no dia de Cristo Jesus, quando Ele virá buscar a sua igreja. É entendermos que estamos debaixo de uma aliança inquebrável, a qual Davi representa tipicamente, ou tipificando Cristo neste texto. Mas há um outro personagem, e talvez um personagem extremamente importante para a nossa narrativa, o qual, permita-me, demonstra você e eu. E esse personagem se chama Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas, naturalmente neto de Saul. O destino de Mefibosete desde a tenra infância é selado em direção à tragédia. Saul e Jonatas morrem nas mãos dos filisteus numa batalha no Monte Gilboa. E nessa batalha, Israel perde seu rei e perde seu príncipe. Quando chega a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a ama de Mefibosete, a sua babá, talvez com a melhor das intenções, querendo privá-lo de um possível inimigo, até imaginando que Davi fosse exterminar a casa de Saul, no desespero da dor, pega este bebê e corre. E na corrida ela deixa o bebê cair. Afinal, no mundo antigo era muito comum que o rei que lá chegasse exterminasse o rei anterior.
Eu tenho alguns hábitos estranhos, irmãos. Eu, por exemplo, gosto de assistir documentários sobre o Egito Antigo. Hábitos estranhos. E uma coisa curiosa é que nos documentários do Egito Antigo tem um muito bom na Netflix chamado Saqqara. Se você tem esse interesse, você pode assistir. Não é só pregação, é indicação de documentários também, né? E nesses documentários do mundo antigo você vai perceber uma coisa muito curiosa. Toda vez que o imperador era deposto por outro, o futuro imperador não apenas exterminava toda a família do imperador deposto, ou faraó deposto, como apagava de todos os registros a sua história. O medo dessa mulher não era um medo infundado. O medo dessa mulher era um medo real, afinal era muito comum que um novo rei de uma nova dinastia apagasse totalmente da história todos os resquícios da dinastia anterior. Então a ama foge com Mefibosete em suas mãos ou em seus braços. E esse texto está descrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Não precisamos abri-lo agora, mas quem sabe você não tenha curiosidade de ler isso mais tarde. E dentro desse contexto, esta mulher tropeça e o bebê cai. E quando o bebê cai, ele tem uma lesão, muito provavelmente na coluna, que faz dele um aleijado ou um paralítico para o resto da sua vida. Com tenra idade, talvez com seus 2 anos de idade, órfão de pai, exilado do reino, porque agora tem outro rei, e aleijado para o resto da vida. Um destino extremamente cruel para Mefibosete. Aliás, o nome de Mefibosete não era originalmente Mefibosete, mas o seu nome era Merib-Baal, que significa, no hebraico, o Senhor que luta, ou aquele por quem Baal luta. Mas agora o seu nome é transformado e se torna Mefibosete. E essa transformação também é percebida no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Mefibosete, que foi nomeado para governar a casa, o Senhor que luta, o Senhor da casa, agora se chama Mefibosete, escondido, aleijado, sob o temor da vingança de um rei que agora que seu pai e avô são mortos, não tem absolutamente ninguém que possa impedi-lo de exterminar Mefibosete e toda a sua família. E como disse para os irmãos, a Bíblia usa 2 nomes para definir Mefibosete. O primeiro é Merib-Baal ou Esbaal. E qual o significado mais profundo desse nome? Nós já sabemos que Merib-Baal significa aquele por quem Baal luta, ou aquele que é o senhor da casa. E esse nome traz consigo 2 significados. O primeiro de desonra, porque no meio da idolatria de Israel, o rei de Israel, que deveria servir a Yahvé, coloca no nome do seu neto o nome de uma divindade pagã, Baal. E em que pese no hebraico Baal, segundo o contexto, possa significar Senhor, neste contexto, segundo os comentaristas do Antigo Testamento, o significado mais provável é aquele por quem Baal luta. Idolatria. Para nós hoje, mas para um Israel idólatra, esse era um nome muito honrado. Mas quando a vida de Esbaal ou Merib-Baal muda, agora ele não é mais senhor da casa e Baal não luta mais por ele, agora ele é chamado de Mefibosete, que é um deboche a respeito do seu nome, porque Mefibosete significa literalmente vergonha da casa. Aquele que deveria ser a honra da casa. Aquele que deveria ser um sucessor forte para o príncipe Jonatas, aquele que deveria manter a dinastia de Saul, aquele que deveria esmagar os seus inimigos debaixo da potente mão de Baal, agora se torna a vergonha da casa. Agora se torna alguém cuja vida é deplorável. Agora se torna alguém cuja vida, na verdade, só deve ser lamentada. E no contexto dessa história, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, talvez Mefibosete represente exatamente você e eu longe da graça de Deus. Objeto de vergonha. Vivendo uma vida vergonhosa, vivendo uma vida repleta de fragilidades, vivendo uma vida que desagrada ao Senhor, vivendo uma vida repleta de pecados, não conseguindo conduzir a nossa vida de forma digna, vendo as nossas famílias saírem pelas nossas mãos. Vivendo uma vida onde nós não tratamos as outras pessoas com dignidade, porque somos orgulhosos, presunçosos, arrogantes.
vivendo uma vida entregue ao pecado, ao lixo existencial dos vícios, vivendo uma vida dissoluta. Quem sabe Mefibosete não esteja tão distante de nós quanto nós imaginamos. Quem sabe Mefibosete não more no nosso coração. Quem sabe Mefibosete não seja um de nós nessa noite. Mefibosete efetivamente vive a identidade da vergonha, da incapacidade. Um homem que se arrastava. Na teologia retributiva do Antigo Testamento, compreensão teológica de que Deus faz o bem e o mal para o ser humano nessa vida. Você vê isso no livro de Jó. Por que os amigos de Jó não entendem o sofrimento de Jó? Porque na cabeça deles, se eu estou sofrendo é porque eu estou pecando. E por isso Jó, que era um homem justo, que era um homem que não havia, até então, pelo relato do texto, pecado contra o Senhor, estava sofrendo. Não faz sentido, Jó. Para de contar historinha. Para mim, Jó, você pecou, assume logo o seu pecado, cara. Fala logo o que você fez, Jó. Senta aqui, só tá entre a gente aqui, você pode falar. Fala o que você fez, Jó. Rapaz, eu não pequei, eu não fiz nada. Não é impossível, porque Deus pune nessa vida. E Deus abençoa nessa vida. É essa teologia vigente na época de Mefibosete. Todos olhavam para ele e diziam, quantos pecados nessa família. Quantos pecados talvez haja no coração desse homem para ele viver nessa condição deplorável. Quantos pecados há no coração e na vida desse indivíduo para ele ser essa figura vergonhosa. Mefibosete efetivamente representa um pecador dentro do seu contexto, destruído, aprisionado pelo seu pecado. Essa é a história de Mefibosete. E o texto nos apresenta, então, Mefibosete, alguém desprezado, humilhado, com uma vida comprometida por sua deficiência física, que aos olhos dos hebreus, especialmente dos israelitas e da sua teologia, era alguém que estava imbuído, vivendo em pecado. Por outro lado, duas pessoas que já morreram, Saul e Jonatas, e Davi, o rei de Israel. Todas essas pessoas estão misturadas no pano de fundo desse texto. E o que nós aprendemos a partir desta breve introdução é o primeiro grande ponto, a primeira grande lição para a nossa vida, que é entendermos que independente do cenário que você esteja vivendo, a graça de Deus é soberana sobre nós. Mefibosete não tinha nada a dar a Davi. E o texto que lemos começa com uma pergunta que não tem nenhum sentido. Certa ocasião, Davi perguntou, tem alguém na casa de Jonatas ou de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor ao meu amigo Jonatas? Graça. Pura graça de Deus. Brotou no coração do rei. Davi tipifica Cristo porque Cristo busca ativamente a sua vida e a minha vida para derramar sobre nós graça, misericórdia, para nos inundar com o amor imerecido da parte do Senhor. E de fato, Davi é um tipo de Cristo, porque assim como nós na relação com Deus, Davi não esperou ser procurado por Mefibosete. Talvez se Mefibosete fosse se arrastando até o palácio de Jerusalém e chegasse, rei, eu estou passando por muitas dificuldades, tenha misericórdia de mim. Talvez você e eu tivéssemos. Quem sabe você e eu não diríamos assim para o Mefibosete, tudo bem, eu vou ter misericórdia de você, pode comer aí um pouco, toma aqui um dinheiro para você e vai caçar seu rumo, eu não vou te matar não, fica tranquilo. Talvez essa fosse a reação do meu coração pecaminoso, do seu. Mas do coração de Deus não espera Mefibosete aparecer, porque no coração de Deus, Deus conhece Mefibosete lá na sua casa em Lodebar. E é lá no escondido do íntimo do ser, que a graça de Deus nos enxerga e o amor de Cristo, pela mediação do Espírito Santo de Deus, nos atrai até Ele. E aí nós entendemos que a graça de Deus
Efetivamente é graça porque ela é soberana diante de todas as condições e conjunções da vida. É um Deus que nos procura. Deus é um Deus gracioso que nos procura. Porque o Pai procura adoradores. E importa que estes o adorem em espírito e em verdade. Graça preveniente derramada sobre as pessoas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós como Mefibosete não merecemos absolutamente nada. Mas Deus, em seu amor e sua fidelidade à aliança que Ele tem consigo, toma a iniciativa de nos procurar. Davi, buscando achar Mefibosete, é o pastor que, ao perceber que uma ovelha some, deixa as 99 em segurança e arrisca a sua vida por uma ovelha. Davi, buscando Mefibosete, é o pai que, em que pese e respeite a vontade do filho de ir embora, talvez dioturnamente chegava ao portão de casa e olhava pelo horizonte, esperando, será que hoje é o dia em que meu filho voltará para casa? E diante da negativa, no dia seguinte, lá estava novamente, esperando o pecador, mas enviando, manifestando graça em direção ao filho pródigo. Davi então procura um homem chamado Ziba, seu servo, de acordo com o texto. Alguém que havia sido fiel à casa de Saul, mas que agora era fiel a Davi. E Ziba então torna-se o intermediário para mostrar o caminho até Mefibosete. E Ziba então vai dizer, olha, existe um herdeiro. Existe um filho de Jonatas e o nome dele é Mefibosete. Ele é um aleijado dos pés. E ele mora lá em Lodebar. Lodebar. Ziba revela o local. Mora em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Lodebar, meu irmão, é um lugar muito longe, tipo Realengo, onde eu nasci. Lodebar é um lugar isolado. Lodebar é um lugar cujo significado no hebraico significa lugar nenhum. Lodebar é um lugar de esquecimento. Ninguém se lembra de quem está em Lodebar. Lodebar é o lugar dos rejeitados. Lodebar é o lugar de vergonha. Lodebar é o lugar de desonra. Lodebar é o nosso lugar existencial quando nós estamos longe de Jesus. Todos nós que estamos em Cristo, um dia fomos encontrados por Jesus em Lodebar. Mais do que um lugar, Lodebar é uma condição de vida. Lodebar é o vale da vergonha. Lodebar é o exílio solitário das nossas almas. Lodebar é o lugar da esterilidade espiritual. Lodebar é o lugar onde a vida é marcada pela ausência da palavra de Deus, porque Lodebar significa lugar nenhum, lugar sem palavra, lugar sem pasto. Lodebar é o lugar onde nós vivemos e a palavra de Deus ainda nos alcançou. Lodebar é o lugar onde nós vivemos e a palavra de Deus ainda nos alimenta. Lodebar é o lugar onde a gente vive a nossa vergonha sem incomodar as outras pessoas, porque a gente, na verdade, tem vergonha de ser visto como efetivamente somos. Lodebar é o lugar onde todos nós, aleijados pelo pecado original de Adão, do qual todos nós somos herdeiros, vivemos temendo o dia do juízo e da retribuição de Deus. Lodebar é um lugar de isolamento. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, duas coisas. A primeira é que você não tem forças para sair de Lodebar. E a segunda é que você não precisa se preocupar com isso, porque Jesus vai te buscar. Não importa o Lodebar que você esteja vivendo. Talvez os seus sonhos já tenham morrido.
Os seus planos não são mais do que uma mera lembrança ou ilusão de um possível passado que você não acredita mais ser capaz de realizar. Os seus projetos não são mais do que uma mera lembrança. Talvez não haja no seu prognóstico de vida nenhuma palavra, nenhum alimento, nenhum lugar para viver. Mas é exatamente em Lodebar que a graça do Rei pode nos alcançar nessa noite. Você não merece a graça. Eu não mereço a graça. Mas isso não importa, porque a graça é favor imerecido. A graça de Deus foi liberada para buscar você nessa noite. Amém? O texto segue e vai nos trazendo outras lições importantes. Eu tenho que tomar cuidado com a hora, porque o pastor fala e com o microfone fala ainda mais. O texto traz uma segunda lição. Versículo 5. Se você puder acompanhar comigo a partir do versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. E vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Se por um lado o rei se disponibiliza, mediante a manifestação da sua graça, a buscar e encontrar Mefibosete em Lodebar, por outro lado, Mefibosete responde à graça com reconhecimento e gratidão. Assim que Mefibosete chega na presença de Davi, ele ouve o seguinte, não temas, usarei de amor a você, ou de bondade para com você, por causa do amor que tinha a seu pai, Jonatas. O texto diz que a postura de Mefibosete é uma postura de humildade. Meus irmãos, talvez se eu estivesse no lugar de Mefibosete, eu agiria diferente. Eu falaria, você é um assassino. Por sua culpa, meu pai e meu avô estão mortos, mesmo não sendo verdade. Por sua culpa, eu que deveria estar no trono. Você é um usurpador do trono. Você, Davi, é uma farsa. Mas não é isso que Mefibosete faz. O que Mefibosete faz é prostrar-se com medo diante de Davi e dizer, Senhor, eu não sou digno de receber absolutamente nada do Senhor. E talvez Davi lhe responda exatamente por isso, você receberá a graça. Davi, quando olha para Mefibosete, não vê um rival. Davi, quando olha para Mefibosete, vê alguém que reconhece a sua miséria. E o ápice dessa compreensão de Mefibosete está na resposta que ele dá a Davi, meu Senhor, quem sou eu para que te preocupes com um cão morto, que é o que eu sou? Essa expressão para nós talvez não tenha sentido, mas para um judeu ela tem muito sentido. Primeiro porque o cachorro é um animal imundo para o hebreu. Talvez por isso você já tenha lido na sua Bíblia que os cães ficarão de fora. Mas fique tranquilo, você não precisa botar o seu cachorro para fora de casa. É porque para o hebreu o cão era um animal imundo. Afinal, os cães selvagens se alimentavam de restos de pessoas, de cadáveres. Por isso eles eram animais imundos. E para o judeu, todo e qualquer animal morto poderia deixá-lo impuro, e por isso era imundo. Uma vez tocando em um animal morto, ele ficaria impuro cerimonialmente, especialmente um animal imundo. Neste sentido que Mefibosete está dizendo, eu não sou somente impuro, meu Senhor, eu sou duplamente impuro. Não há nada mais impuro do que eu.
Porque eu não sou apenas um cão, eu sou um cão morto. Eu sou alguém que não tem dignidade nenhuma diante da tua presença. Quem sou eu para que tu olhes para mim com misericórdia e graça? Porque a postura de Mefibosete nos ensina que a verdadeira redenção começa no nosso coração quando nós olhamos para Deus e nos vemos nesta condição. Quem somos nós para exigir e demandar de Deus coisa alguma na nossa vida, senão cães mortos, indignos de misericórdia e graça? Karl Barth, um grande teólogo do século XX, talvez, especialmente para mim, o maior teólogo do século XX, vai dizer que Deus é totalmente outro em relação a nós, porque o Deus, quando se mostra santo diante de nós, nos mostra que nós somos pecadores, e quando nós olhamos para Deus, nós vemos Deus como alguém totalmente, diametralmente diferente de mim. Logo, se eu sou mau, Deus é bom; se eu sou sujo, Deus é limpo; se eu sou pecador, Deus é santo. Quem sou eu para chegar diante de Deus? É isso que Deus demanda do nosso coração: humildade. O problema é que nós chegamos diante de Deus batendo no peito e exibindo os nossos títulos. Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu não roubo. Eu não mato. Eu não torço para o Flamengo. Desculpa, foi a carne. Eu não faço nada de errado. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Eu sou um bom filho, eu não me envolvo com falcatrua. Parabéns, você não faz mais que sua obrigação. Mas diante de Deus você é um pecador. E que se não for a graça de Jesus, estará condenado à perdição, à danação longe de Deus por toda a eternidade. Essa é a verdade do Evangelho inegociável. E eu sou igualzinho a você. Talvez a única diferença seja que um dia a graça de Jesus me alcançou no meio do caminho, no meu Lodebar. A grande questão é, será que você não está vivendo em Lodebar, mas talvez tenha um coração orgulhoso, presunçoso, arrogante e incapaz de reconhecer a miséria existencial que vive e por isso não consegue perceber a graça de Deus que já está derramada sobre a sua vida? A redenção começa com o derramar da graça, mas a redenção continua com a recepção da graça, através do reconhecimento da nossa incapacidade de nos relacionarmos com Deus. Mefibosete chega diante de Davi dizendo: Senhor, eu sou incapaz de sentar-me. Não há uma mesa em que eu seja bem recebido, porque eu sou alguém que, na perspectiva das pessoas, está sendo punido pelos seus pecados. Quem sou eu para sentar à tua mesa? Humildade. Reconhecer as nossas condições, reconhecer o que somos, reconhecer a nossa fragilidade espiritual e ter humildade suficiente de chegar e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor, derrama graça na minha vida nessa noite. A resposta de Davi ao reconhecimento de Mefibosete, o reconhecimento e humildade, é o amor. Em hebraico, o amor de Deus é traduzido pela expressão hesed. Hesed significa um amor imerecido. É um amor que é incondicional. Nós, seres humanos, amamos de forma imperfeita. Nós amamos condicionalmente. Nós amamos quando, nós amamos se e nós amamos por quê. Nós amamos quando somos amados. Nós amamos se, de certa forma, for conveniente. Nós amamos porque são nossos filhos. Nós amamos porque é nosso cônjuge. Nós amamos porque é nosso pai. Esse é o amor que nós manifestamos. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. É aquele que ama sem ter motivo nenhum para amar. É o amor que olha para nós e nos ama quando nós éramos ainda inimigos de Deus, como diz Paulo. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque Deus nos fez amigos quando nós ainda éramos inimigos. O que Davi promete a Mefibosete não é apenas
migalhas de cuidado. Mas o que Davi promete a Mefibosete é a restauração da sua dignidade. E talvez para você, até nesse momento, essa mensagem tenha sido uma mensagem dura, confrontando a sua vida. Mas eu quero dizer para você que todo o confronto vindo do Espírito Santo de Deus não é para te deixar pior do que você estava, mas é para conduzir você a uma novidade de vida, para que você viva exatamente a vida que Deus tem para você. Deus não fez você para viver em pecado. Deus não fez você para uma vida vergonhosa. Deus não fez você para ser motivo de desonra para sua família. Deus não fez você para uma vida pautada em vícios, em fornicação, em prostituição e adultério. Deus não fez você para viver uma vida pautada em mentira, suborno e corrupção. Deus fez você para viver em novidade de vida, espelhando na sua vida a santidade de Cristo Jesus. Mas para isso você precisa reconhecer que é totalmente dependente e carente da graça de Jesus, e a misericórdia do Rei alcançará você nessa noite. Davi restaura a vida de Mefibosete, Davi restaura a sua dignidade. Porque Davi restaura, em primeiro lugar, a sua propriedade. O texto diz que Davi procura Ziba e diz: já decidi devolver ao neto de Saul, por meu amor a Jonatas, todas as suas propriedades. Ziba, Mefibosete não pode trabalhar. O trabalho que você desenvolvia e que era para o sustento da casa do rei, agora é para o sustento dele e da sua família. Davi entrega a Mefibosete algo precioso, mas totalmente de graça. Uma grande confusão que nós fazemos a respeito da graça é que nós acreditamos que a graça de Jesus, por ser de graça, não teve um preço. A graça de Jesus custou um alto preço. Para Davi, sustentar Mefibosete custava um preço. Tirava do cofre do rei, tirava do seu bolso os alimentos para Mefibosete. Tirava da terra que ele havia apropriado, ou havia se apropriado. Tirava a produção daquela terra que gerava lucro do rei. A graça, embora seja de graça para quem a recebe, sempre custa um preço para quem a manifesta. Mas esse preço, quem paga é Davi. Meu irmão, a graça de Jesus não está derramada na sua vida simplesmente porque Deus quis, mas a graça de Jesus é derramada por sua vida, porque Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os cravos nas mãos de Jesus foram para que você tivesse graça. A coroa de espinhos cravada em sua testa foi para que nesta noite você pudesse ser alcançado pela graça de Deus. Os açoites de Jesus foi para que Jesus pudesse libertar você de uma vida de pecado e de desgraça. A lança cravada ao lado do nosso Senhor foi para que o sangue carmesim fosse aspergido sobre a minha e sobre a sua vida. A graça é de graça, mas ela custou um alto preço. Talvez você já tenha uma experiência com Cristo, talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus, mas você está vivendo como se a graça de Deus fosse qualquer coisa. Você está vivendo, uma vez que Cristo já morreu por você, como se você não fosse de Jesus. Paulo diz que, acaso, uma vez que superabundou a graça, devemos então nos entregar ao pecado? De maneira nenhuma. Talvez seja a noite de hoje que o Senhor preparou para que você tomasse uma posição na sua vida e parasse de ficar em cima do muro se você é de Jesus ou não, e batesse no seu peito diante dos seus amigos e falasse: eu sou de Jesus, eu tenho compromisso com ele. Jesus morreu por mim. Há um alto preço que foi pago para que eu tivesse redenção. Quando o pecador, cão morto, se humilha diante do rei, o rei não o esmaga, mas o rei o levanta. Talvez você tenha vindo aqui até aqui essa noite para se humilhar na presença de Jesus.
e esse seja o tempo onde Deus há de exaltar você para a glória do nome dele. Terceiro e último ponto para nós concluirmos, ou irmos para a conclusão. Versículos de 11 a 13. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. O que Davi faz é convidar Mefibosete para comer à sua mesa como um dos seus filhos. A graça de Deus vai transicionar você de realidade. A graça de Deus vai te transportar de Lodebar, lugar nenhum, para Jerusalém, a cidade do rei. É a graça de Jesus que nos transporta em vida, de uma vida vazia de sentido e significado, para uma vida cumprindo o propósito de Deus, e que lança sobre nós a promessa de que um dia, todos nós, com todos aqueles que amamos e já estão na eternidade, estaremos na Santa Jerusalém, à mesa do rei, pelo favor da sua graça. A jornada de Lodebar a Jerusalém talvez seja a jornada que você precise fazer nessa noite. A jornada de Lodebar a Jerusalém é a jornada de todo crente. A jornada de Lodebar a Jerusalém é a transição da morte para a vida. Segundo ponto. Não apenas estamos na Cidade Santa, mas temos a honra de nos alimentarmos junto do nosso rei. Mefibosete foi restaurado a um lugar, a um nível superior ao que ele tinha antes da sua queda. Estar à mesa com o rei é estar em comunhão com Jesus. Estar à mesa com o rei é estar desfrutando de intimidade, de honra, de segurança, junto do nosso Senhor. A mesa, no mundo antigo, era composta de uma mesa baixa, onde todos os convidados se assentavam e de ladinho lateralizavam os seus pés no chão. E a mesa, ninguém via o pé de ninguém. Na mesa do rei, Mefibosete não é mais aleijado. Na mesa do rei, meu irmão, Mefibosete é convidado de honra. Em lugar da tua vergonha, diz a Escritura, te darei dupla honra. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem passado na sua história. Mas talvez você tenha chegado até aqui nesse lugar, conduzido pela vergonha. Mas nessa noite, se você aceitar o convite do rei, sentar-se à mesa, haverá sobre ti graça, graça tal, que ninguém nunca mais verá aquilo que te envergonhava, mas verão apenas aquilo que Deus fez na sua vida. Na presença do rei, toda vergonha é oculta. A palavra diz que Deus nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mefibosete ganha um lar. Mefibosete ganha provisão. Mefibosete ganha dignidade. Mefibosete ganha honra. Mefibosete ganha uma família. O aleijado de Lodebar agora é amigo do rei.
A graça de Deus, meu irmão, não apenas perdoa você, mas ela adota você e faz de você filho de Deus. Faz de você membro da família celestial. Sua identidade não é mais definida por aquilo que você fez de errado. Sua identidade não é mais definida pelos erros de alguém que deformaram e transformaram negativamente a sua vida. Sua identidade não é mais definida porque você caiu em algum momento da sua trajetória e passou a ser enxergado ou percebido como aleijado. Sua identidade não é mais definida pelo passado que você teve. Sua identidade não é mais definida pelo seu local de exílio. Mas sua identidade agora é definida pelo lugar que você ocupa a mesa do rei. E o lugar que Deus quer te dar nesta noite é o lugar de filho de Deus, a mesa do rei, mediante a graça do Senhor. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor, se você puder fechar os seus olhos onde você está. Mas eu vou pedir também que, mesmo de olhos fechados, você se coloque de pé. E o Ministério de Louvor vai conduzir essa canção. E eu gostaria que você, nesse momento, entendesse, discernisse que esse momento é um momento profundamente espiritual. Então não é um momento de você conversar. Não é um momento de você distrair alguém que pode estar sendo alvo da ação do Espírito Santo de Deus no seu coração nesse momento. Esse momento é um momento de você refletir sobre a sua vida e interceder pelos que estão perto de você. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas nessa noite você foi alcançado. Você foi encontrado pela graça de um rei bondoso. E é essa bondade que nós vamos celebrar nesse momento. E eu gostaria que você, de olhos fechados, erigisse ao Senhor com seus lábios essa canção de adoração. Refletindo em tudo aquilo que nós ouvimos, e nós já iremos orar, encerrando esse momento. Mas por hora, faça desta canção a sua oração, e certamente Deus irá ministrar ao seu coração aquilo que é preciso. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz.
ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Meu irmão, Eu cantarei. enquanto o Ministério de Louvor está cantando essa canção baixinho, quero mais uma vez pedir que você feche seus olhos. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, e você se vê como Mefibosete em Lodebar, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai de Lodebar, que eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Não importa qual seja o seu Lodebar, eu não quero mais viver em Lodebar escondido como Mefibosete. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, corajosamente, no nome de Jesus. Nós estamos cantando da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Não apenas nos seguirá, mas nos conduzirá de Lodebar a Jerusalém. Mas alguém nessa noite que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, não quer mais viver como Mefibosete, mas quer viver como filho de Deus, em nome de Jesus. As cadeias que te impedem caíram por terra agora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, no nome de Jesus. Não há poder do diabo que impeça você. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, você sabe quem é. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui. Deus quer transformar a sua vida. Amém. Os irmãos que permaneceram nos bancos, estenda as suas mãos para cá, feche seus olhos. Nós vamos orar abençoando esse povo bendito. Filhos de Deus, não mais Mefibosete, não mais a vergonha da casa. Filhos do Rei. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua bendita e santa palavra, Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque nesta noite tua bondade não apenas seguiu os teus filhos, mas os conduziu à tua presença. Te louvamos, Senhor, porque não mais Mefibosete, não mais vergonha, não mais Lodebar, não mais lugar do esquecimento, mas nessa noite, esses servos e servas do Senhor, filhos do Senhor, firmaram um compromisso não conosco, mas contigo, Jesus. Firmaram um compromisso com a tua palavra, de se estabelecerem à tua mesa. E o que te pedimos, Senhor, é que nós, enquanto igreja, os acolhamos, Senhor. Que nós possamos acolhê-los à mesa do nosso Pai e fazer deles, se não forem nossos irmãos, e se já forem irmãos tratados, sarados e curados
para a glória do Teu nome. O Senhor conhece cada uma das decisões aqui tomadas. O Senhor conhece cada um dos compromissos firmados com o Senhor. O Senhor conhece o clamor do coração de cada um. E o que nós te pedimos é que Tu, Senhor, como Deus que perscruta os nossos corações e sonda as intenções dele, possa, Senhor, atender nossos clamores e necessidades nessa noite. Pai querido, muito obrigado, porque saímos daqui com a profunda convicção de que o Senhor esteve entre nós, de que o Senhor falou ao nosso coração e de que o Senhor operou milagres nessa noite. Abençoa-nos enquanto igreja e que nunca mais, Senhor, nunca mais nós venhamos a pôr os nossos pés em Lodebar, porque o nosso lugar é na cidade santa, na mesa do nosso Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e graças a Deus.